Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família, pela graça do nosso Senhor. Vamos começar orando? Paizinho amado, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la. Ajuda-nos, Pai, a mais do que compreendê-la, aplicarmos em nossa vida. Pai, mostra o nosso lugar no Teu reino. Revela ao nosso coração os dons, os talentos e os recursos que o Senhor mesmo tem colocado em nossas mãos e na nossa vida, para benefício nosso, mas também para a Tua obra. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a missão para a qual o Senhor nos escolheu. Nós sabemos, Pai, que o Teu reino é um reino de serviço. Jesus mesmo dizia: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O Senhor veio, Pai, como também disse nos Evangelhos, não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Paizinho, que nós possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos escolheu e nos colocou num corpo. Um corpo chamado igreja. Um corpo, Pai, que tem como cabeça o Senhor Jesus. E todo o corpo bem unido, bem ajustado, com a justa cooperação de todos os membros, faz e cumpre com perfeição aquilo que o cabeça ordena. Pai, dá-nos essa graça e este privilégio. Em nome do Senhor Jesus, ministra ao nosso coração. Espírito Santo Deus, tenha liberdade, Pai, para ministrar no coração de cada um, e no meu também, que estiver lendo a Tua palavra e meditando nela. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero refletir com vocês nossa missão como filhos de Deus. Nossa missão como filhos de Deus. Eu já li com vocês em devocionais passados, até porque eu gosto muito dessa passagem, porque ela revela quem é Jesus Cristo. E o apóstolo João é o apóstolo que melhor retrata Jesus como Deus, Deus encarnado, o Deus que se fez humano, a palavra de Deus que se fez carne e esteve entre nós. Então essa palavra ela começa lá dizendo no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele ainda continua chamando, dizendo que a vida estava lá em Cristo e ela era a luz dos homens, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. E é verdade, onde a luz entra, as trevas vão embora. E aí então o apóstolo João fala de João Batista. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Olha só, o mundo foi criado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a palavra que lá no início, lá em Gênesis, cria todas as coisas. Os céus, a terra, as estrelas, a lua, o sol, limita o espaço das águas, faz aparecer a terra firme, faz brotar a relva,
cria todos os tipos de árvores frutíferas, todos os aromas, sabores, cria todos os animais terrestres, as aves do céu, os peixes do mar. No sexto dia cria o homem, e do homem faz a mulher. Então veja que Deus vai criando, faça-se a luz, e a luz então é feita. Então veja que Deus, através da palavra, criou do nada todas as coisas. E esta palavra poderosa veio para aproximadamente 2000 anos e esteve entre nós, nasceu como um ser humano, para que Deus pudesse ter um relacionamento com a principal ou o principal personagem da sua criação, nós, os seres humanos, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o propósito de Deus, desde o princípio, é que houvesse este relacionamento, como havia no Éden, no paraíso. Sempre na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Mas o pecado fez a separação dos primeiros seres humanos de Deus. E então toda a humanidade vem pecando, e não há um único ser humano que não tenha pecado. Nenhum personagem que está relatado na Bíblia deixou de pecar. Alguns tinham um coração muito sincero diante de Deus, e por isso foram privilegiados de alguma forma, mas não eram perfeitos. O único que veio ao mundo como ser humano e venceu o pecado, e por isso venceu a morte, foi o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo, o Verbo que criou todas as coisas. E aí vai dizer no verso 10, o Verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Amados, o mundo não pode conhecer a Deus. Por quê? Porque o mundo jaz em trevas. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. São opostos, não tem como, não dá para servir dois senhores. Porque ou vai se aproximar de um e se afastar do outro, vai odiar um e amar o outro, não tem como. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o mundo. Quando eu falo mundo, eu falo o sistema do mundo. Eu falo as coisas do mundo que contradizem a vontade de Deus, revelada na sua palavra, nos seus mandamentos, que são todos de amor. Só lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é possível conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso que se intitula e é de fato o Deus de amor. Todos os seus mandamentos se resumem no amor, porque Ele é o próprio amor. E amor tão grande a ponto de dar o seu Filho. Então essa palavra que é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nasce de uma virgem, né? Então se torna humano, por isso a parte humana de Jesus Cristo veio da descendência de Davi, José e Maria, especificamente, que foi quem gerou um corpo físico para Deus, e filho do Espírito Santo, filho de Deus. Por isso que Jesus é considerado filho de Deus. Então, Jesus é humano da parte de Maria, mas é Deus da parte do Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus criador de todas as coisas, que não tem início nem fim, é de eternidade a eternidade. Como a gente vem falando sempre, né? E aí, no verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um novo nascimento que vem pela vontade de Deus. Aí nós temos então a nossa segunda natureza, porque a primeira natureza, a carne e o sangue, não pode herdar o reino de Deus, como diz a palavra, como diz a Bíblia. E toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Escrita por homens, sim, 40 aproximadamente, ao longo de 1.600 anos, mas 100% inspirada pelo Espírito Santo e protegida por Deus ao longo de todos esses séculos e eu diria até milênios, porque ela começou a ser escrita em torno aí de 1450 anos antes de Jesus Cristo e nós já estamos 2000 depois, né? Então, essa é a palavra poderosa de Deus. E ela é verdade. E só lendo para entender, uau, nenhum ser humano poderia escrever algo tão perfeito. E que revela o amor e o caráter de Deus. E aí então ele continua, verso 14. E o verbo e a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não tinha planejado ler este início do Evangelho de João, mas como eu disse, eu acho tão maravilhoso e tão importante para que todos nós tenhamos isso diariamente no nosso coração, que é providência de Deus nós estarmos aqui lendo novamente. Mas aí no verso 15, começa então o que eu havia planejado de fato compartilhar com vocês. João dá testemunho a respeito dele e exclama, aqui é o João Batista, tá? Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Veja que João era mais velho que Jesus. Mas João reconhece que Jesus já existia antes dele. Por quê? Porque ele é de eternidade a eternidade. E João foi um profeta poderoso. Jesus declara isso, né? No Sermão da Montanha, ele vai dizer que nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então veja que João Batista realmente era alguém digno de ser o precursor de Jesus Cristo. Por isso João Batista veio antes para abrir caminho para a chegada, preparar o povo para a chegada do Filho de Deus. Verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Deus foi revelado ao mundo através do Filho unigênito dele, Jesus Cristo. Que no Evangelho de João, capítulo 3:16, nos revela o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela fé, porque a obra foi realizada por Cristo e a obra de amor morreu em favor de muitos, de todos aqueles que pela graça de Deus, pela revelação do Espírito Santo, vierem a crer em Jesus Cristo. Verso 16, porque todos nós temos recebido, estou lendo novamente, da sua plenitude graça sobre graça. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso,
lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Um profeta que não viu a morte, foi arrebatado por Deus. Só há duas pessoas na Bíblia que foram arrebatadas por Deus. Foi o profeta Elias e foi Enoque, né? O quarto ali da geração de Adão. Então era, se não me falha a memória, o bisavô, o tataravô de Noé. E aí continuando o verso 21. Continuando o 21, né? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Porque os judeus esperavam um profeta, né? O profeta, o Messias, o ungido de Deus, né? O próprio Moisés declarou isso, que viria um profeta semelhante a ele, e a esse o povo deveria ouvir e obedecer. Aí ele respondeu, não, não sou, também não sou esse profeta que vocês estão falando. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados, João Batista, lembra que eu falei lá no devocional passado, ou retrasado, né, que Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. O Antigo Testamento não foi anulado, a palavra da Antiga Aliança não foi anulada. A Nova Aliança é a efetivação, é o cumprimento da Antiga Aliança. Todas as profecias apontavam para Cristo. E aí então Jesus vem e faz uma nova aliança no seu próprio sangue. No passado, a aliança foi firmada através de sangue de animais. Mas para dar sentido ao Cordeiro de Deus que, vindo ao mundo, tira o pecado do mundo, né? Que é Jesus Cristo. Mas é legal a gente ler, então, lá em Isaías, no capítulo 40, essa passagem que João Batista fala é 40, versículo 3. Mas vamos ler o comecinho de uma forma mais completa para a gente entender que profecia foi essa. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler só até o versículo 5. Desde o versículo 1. Consolem. Lembre-se que Isaías viveu em torno de 700 anos antes de Jesus Cristo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. Então veja que aqui a escravidão é a escravidão do pecado. O tempo de escravidão do pecado, vocês estão presos do pecado, mas esse tempo de escravidão acabou, porque a iniquidade de vocês foi perdoada. Então vocês estão livres deste peso. Deus fez isso através de Cristo, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja que aqui é um anúncio, muito embora não esteja claro, por isso as pessoas daquela época não conseguiam entender bem o significado, mas com Cristo, quando Deus vem ao mundo, isso fica latente. O Espírito Santo nos revela essa palavra que estava encoberta no Antigo Testamento e que é revelada a partir da nova aliança. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. Esse é o trecho que o João Batista falou, deu como resposta, né? No deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão
rebaixados, ou seja, nós vamos fazer algo plano, né? Serão, aqui, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então foi mais uma promessa dentre tantas registradas aqui no livro de Isaías, com muito mais frequência, se cumpriu em Jesus Cristo. Voltando lá para João, capítulo 1, agora o verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amados, interessante, né, que João Batista está dizendo assim: olha, eu batizo, é o batismo de arrependimento, é a lavagem da purificação da água. Então, é com água que eu batizo, mas vai vir alguém depois de mim, né? Então veja que nós somos batizados, é por isso que nós somos batizados depois que temos entendimento. É por isso que não batizamos crianças, porque crianças, primeiro, não têm pecado, e segundo, não têm discernimento para se arrependerem e para aceitarem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Então, nós consagramos as crianças a Deus, né? Porque isso é bíblico. Jesus mesmo foi apresentado no templo quando tinha 8 dias, né? Onde é feita a circuncisão e tudo mais. Então, ali é uma apresentação da criança a Deus. Nós consagramos o nosso filho ao Senhor, né? Mas quando esse filho cresce, então ele tem discernimento, ele tem uma capacidade intelectual para aceitar, se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E é isso aqui que João Batista estava dizendo: depois de vocês vem alguém que vocês não conhecem, e eu não sou digno, né, de desatar as correias das suas sandálias. E aí no verso 29 vai dizer assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amados, nós temos um batismo de arrependimento, porque nós lemos a palavra de Deus, reconhecemos aonde estamos errando, nos arrependemos e entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados e por isso eu faço dele o Senhor da minha vida. Então tudo isso acontece no momento em que o Espírito Santo revela isso ao meu coração. Mas depois que eu tenho esse arrependimento e revelação e aceito Jesus, eu ainda tenho um batismo no Espírito Santo. Para quê? Para que eu tenha poder de ser testemunha
de Jesus Cristo. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus diz: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Então veja que o poder que Deus nos dá, o poder do Espírito Santo é para testemunhar. Quando eu aceitei Jesus e eu entendi, eu ainda não conheço todas as coisas, eu ainda não entendo com muita profundidade o amor de Deus, a palavra de Deus, e por isso eu vou estudando, né? Mas é o Espírito Santo que me dá a capacidade de levar o Evangelho às pessoas, de pregar às pessoas, e mais do que isso, de testemunhar Cristo. Amados, ser testemunha de Jesus não é apenas falar de Jesus, mas é compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus fez em nossa vida. Como? Através de uma transformação. Todos aqueles que andam com Cristo vão se tornando a imagem e a semelhança de Cristo. Vão amadurecendo, chegando à plenitude da estatura de homem maduro, que é Jesus Cristo. Então eu testemunho através da minha vida, eu testemunho através das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas decisões, de modo que não seja mais eu vivendo sob a vontade da minha carne, porque ela só deseja o mal, mas permitindo que Cristo viva através de mim. Isso é uma coisa progressiva que vai acontecendo, é o que a gente chama de processo de santificação. A santificação é um processo contínuo, que só termina na glorificação. Quando Cristo voltar e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e aqueles que estiverem vivos, crendo em Jesus Cristo, sendo transformados, ainda não chegaram na santificação total, mas estão caminhando para, também serão arrebatados, transformados num corpo de glória como o de Jesus, e todos então estaremos com Ele para sempre. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Amados, voltando para cá, né? Então, aqui foi o testemunho, né? De João Batista. Verso 34 agora: "Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus." Então era isso que João Batista declarava, né? Verso 35: "No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. João Batista não fazia discípulos para si, fazia discípulos para Cristo. Então, quando o Cordeiro de Deus estava passando, João Batista disse aos seus discípulos: olha, aquele é o Cordeiro de Deus. A ele vocês devem seguir. E os discípulos seguiram. Abandonaram João e seguiram a Cristo. E é isso, amados, nós não vivemos por nós. Nós não temos igreja. A igreja é de Jesus Cristo. A obra é de Jesus Cristo. O nosso testemunho, muito embora seja através da nossa vida e das nossas palavras, mas é um testemunho de Cristo. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É para que a gente faz o bem, para que alguém diga graças a Deus por tua vida. Ou seja, é para que a graça seja dada àquele que merece, àquele que é digno de recebê-la. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o seu Filho, e o Espírito Santo Deus, que hoje está aqui entre nós, nos ensinando, nos lembrando de tudo aquilo que Deus nos falou através da sua palavra, que é Jesus Cristo, e que nós temos dificuldade muitas vezes de aprender, mas o Espírito Santo está aqui para nos revelá-la. Ele veio
para que nós tivéssemos discernimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos dar poder, para testemunhar Jesus Cristo, para conseguir resistir às tentações, negar a carne, negar o pecado. E esse é o carregar a cruz. Aquele que quer ser discípulo de Jesus deve negar-se a si mesmo, negar toda tendência maliciosa, toda tendência pecaminosa, todos os interesses pessoais, todo o desejo pelas coisas deste mundo e seguir a Jesus Cristo. Nós estamos no mundo e amados, entenda, isso é uma liberdade que nós temos em Deus. Nós podemos todas as coisas, nós temos liberdade em Cristo. Antigamente eu achava que crer em Deus e seguir a Bíblia me aprisionaria e me impediria de ter uma série de coisas do mundo. Hoje eu entendo que todas as coisas que eu não quero mais do mundo é porque elas não glorificam o nome de Deus. Eu tenho uma liberdade de escolha hoje. Eu faço aquilo que me agrada. Deus transformou o meu coração. E eu sou muito feliz por isso. Mas só quem experimenta este relacionamento com Deus consegue entender isso que eu estou dizendo. Mas é maravilhoso, eu não troco isso por nada do que eu tinha antes. Continuando aqui, verso 30 continuando o 37, eu não finalizei, né? Então, os dois discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E Messias e Cristo quer dizer ungido. Né? Messias é a forma hebraica, Christus é a forma grega, mas as duas querem dizer o ungido. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, em hebraico. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele. Jesus conhece todo mundo, conhece o nosso íntimo, nosso coração, nossas intenções, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, meus amados, o que nós podemos ver, desde o testemunho de João, aqueles dois discípulos, um deles era André, que testemunhou
por seu irmão Pedro, Simão, achamos o Messias. E aí então Jesus encontra Filipe e pede para que Filipe o siga. Esse é o pedido de Deus. Me siga, siga-me. Eu vou mostrar a você o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Siga-me. E eles seguiram, mas eles encontravam outros. E aí então Filipe encontra Natanael, que é chamado também de Bartolomeu. E aí diz assim para Natanael: encontramos aquele de quem Moisés falou, de quem os profetas falaram. Então olha só, né? Todo o Antigo Testamento era o que eles tinham da palavra naquele momento, estava se revelando. Natanael até desconfiou. Por quê? Porque Nazaré ficava na região da Galileia. Perdão. E na Galileia tinham muitas misturas de povos, e os judeus tinham um preconceito em relação a eles, né? Os que moravam em Jerusalém. Mas então Jesus revela a Natanael coisas que somente ele sabia. E então tem uma revelação do Espírito Santo. O Senhor é o Filho de Deus. Mas aqui, amados, tem um versículo que eu quero repetir com vocês. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Amados, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que confiam em Deus, verão coisas extraordinárias. Verão milagres acontecerem. E eu quero lembrar aqui o que Jesus, para finalizar, diz no final do seu sermão do monte, registrado lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, quando Jesus diz assim: a todos que ouvem a minha palavra e as pratica, esse será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, os ventos, as tempestades, bateram com força sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Amados, quem ora tem problema. Quem não ora tem problema. Quem crê em Jesus Cristo tem problemas. Quem não crê tem problemas. Então, amados, a questão não é se você crê ou não crê, se você segue ou não segue, se você ora ou não ora, se você obedece ou não obedece. Todos nós temos problemas. Mas aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Os ventos, tempestades e rios representam os problemas que a gente enfrenta. Mas a diferença é esta: os problemas virão para um e para outro. Só que aqueles que creem em Cristo e por isso obedecem, seguem a Jesus Cristo, a casa não cairá. Pode vir as aflições, as dificuldades e os problemas, mas vai experimentar coisas grandes na sua vida. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês para reflexão. Continuem buscando o Senhor de todo o coração. Tenham momentos de devocional diário com Ele. Orem, conversem com o Pai. Coloca diante deles as aflições, os problemas, os medos, os desejos, as dificuldades que vocês têm. Sabe, peçam perdão, reconheçam aquilo que estão fazendo errado e abandonem o erro. Não adianta, não há arrependimento sem abandono do erro. E Deus está aqui para perdoar vocês, para me perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso. O seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Tenha uma semana de bênção e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir.